Olá, amados, graça e paz, mais uma videoaula, nós vamos dar início nessa noite, tá? Falando aí a respeito do tema homilética, tá? Nós já abordamos aí a introdução, falamos o que é homilética, qual a importância da homilética, né? Inclusive eu passei aí um trabalho simples, né, para vocês aí, né? Não sei como é que está a situação do trabalho de vocês, se alguns já fizeram ou se alguns ainda vão fazer, mas é importante, né, para o desenvolvimento de vocês, tá? A respeito do sermão, é importante que vocês façam, leiam, né, e façam esse trabalho e você vai ver que isso vai ajudar, tá, no desenvolvimento aí de uma construção de um sermão para você, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar respectivamente sobre o pregador, né? Sobre o pregador. Nós, né, tratamos aí, né, na aula passada sobre quatro aspectos da homilética, né? Falamos aí sobre o conceito, sobre a composição, falamos também sobre a construção, né, e a comunicação é baseado nesses princípios aí que vocês vão fazer o trabalho de vocês, tá? E nós falamos algumas ideias falsas também sobre a homilética, né? Que é aí a pregação não é necessária, ou melhor, a preparação não é necessária, a habilidade humana é suficiente. Essas duas ideias aí são ideias falsas da homilética. Nós tratamos isso aí na semana passada, tá? Sobre esses respectivos assuntos. Hoje, na página de número 6, tá? Eu sei que vocês ainda não têm o material didático, tá bom? Mas eu tenho certeza, tá? O nosso diretor está providenciando, espero que vocês compreendam, tá? Nós não temos tido muito contato, né? Eu tive contato com ele essa semana, sim, mas a maioria dos contatos é via WhatsApp, via telefone, tá? Exatamente por causa da distância, tá bom? Então, mas fiquem tranquilos que vocês vão receber o material didático, tá? Para que vocês possam acompanhar todas as aulas, tá bom? Fiquem tranquilos concernente a isso. Bom, na aula de hoje nós falaremos aí sobre o pregador. Então, na lição anterior, né, que falamos aí, nós mencionamos, né, que a pregação efetiva ela é o resultado dos fatores, né? Ela é o resultado dos fatores. Que fatores são esses? Um fator é um fator divino e o outro fator é o fator humano. Ambos os fatores, tanto divino quanto humano, eles são necessários, tá, na pregação. É como se alguém dissesse o seguinte: sem o homem, Deus não quer, e sem Deus o homem não pode. Interessante. Sem o homem, Deus não quer, ok? E sem Deus o homem não pode. Tá? Então esses dois fatores são fatores que andam lado a lado, o fator divino e o fator humano. Tá? Deus ele fala com as almas ou com a igreja através da sua palavra. Isso é fato, né? Porém, a palavra de Deus ela é ministrada, ela é aplicada, ela é pregada pelo fator humano, por aqueles a quem Deus levanta como pregador, como profeta, para anunciar as verdades, tá, das escrituras sagradas, que é de suma importância. E é sobre o aspecto humano, tá, que vamos tratar nessa lição aqui, tá? Aí vem a seguinte pergunta, né? O que é pregar? É a frequente pergunta do pregador, o que é pregar, né? E outra pergunta é quem prega? É a pergunta muitas das vezes feita, né? É a pergunta que muitas vezes fazem os ouvintes, né, da palavra de Deus.
O pregador, tá, ele sempre está pensando na matéria de sua pregação, mas as pessoas que frequentemente que frequentam os cultos, elas prestam mais atenção ao pregador do que naquilo que ele diz, ok? Então, aqui há um fator importantíssimo na vida do pregador, é a sua personalidade. Ok? Então, a personalidade do pregador, ela constitui o seu mais poderoso e eloquente sermão. A personalidade do pregador, daquele que prega, ela constitui, né, o seu mais poderoso e eloquente sermão. Tá? Então, a grande maioria dos sermões pregados, né, são esquecidos em sua totalidade dentro de poucas horas ou dias. Isso aí é fato, né? Você não lembra um sermão que você ouviu há 5 anos atrás, ou há 10 anos atrás, por exemplo, você não gravou na sua memória. Agora, a personalidade daquele que prega, em geral, é uma lembrança que dura por toda a vida. Então, o que fica marcado, muitas das vezes, no sermão, tá? Presta atenção, o que fica marcado muitas das vezes em uma pregação ou no sermão é a personalidade do pregador. É a conduta do pregador. Tá? Então, essa personalidade, essa conduta, ela fica marcada por toda a vida. Ok? Então, muitas pessoas, né, faz a pergunta que o comentarista faz aqui na apostila. Quem é que prega? Por exemplo, você está num culto, né, desculpa, você está num ambiente de culto, né, no domingo à noite, por exemplo, e você olha para o seu irmão, para a sua irmã, e você não sabe quem é que vai pregar, e você faz a seguinte pergunta: quem é que vai pregar hoje? E a pessoa te responde: é fulano de tal. E aí talvez você, conhecendo a pessoa, a índole, a conduta, o testemunho, a personalidade dessa pessoa, se for uma personalidade que precisa melhorar, você vai coçar a cabeça, vai fazer aquela cara de quem não queria ouvir, né? E vai dizer: mas tudo bem, já estou aqui, então vou ouvi-lo. Tá? Então o que fica marcado, tá, de vez, tá, na vida do ouvinte é a personalidade, tá, do pregador. Então, na pregação do Evangelho, comunicamos as verdades divinas através da personalidade humana. Ok? Então, a conduta, a personalidade do pregador, ela constitui sempre o último elemento, tá, no fracasso ou no êxito da sua obra. Ok? A personalidade do pregador constitui sempre o último elemento, ou seja ela no fracasso ou no êxito da sua pregação, da sua obra. É a personalidade do pregador. Ok? A personalidade do pregador. Às vezes, a gente pode até ser um bom orador, ter uma eloquência muito boa, ser eloquente no falar, ter uma verbalização muito boa, um português correto, né? Mas a sua personalidade não condiz com aquilo que você está pregando. E aí muitos, né, chegam a usar a seguinte frase: ele não está vivendo o que prega, ou seja, ele está pregando uma coisa, mas ele mesmo não vive aquilo que prega. Dito isso, eu quero ler um texto com vocês na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, 2, 3 e 4. Diz assim: mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa ou como prato que retine. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e tivesse todo o conhecimento, e mesmo que tivesse fé suficiente para mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Mesmo que eu distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor,
nada disso me traria benefício algum. O amor é paciente, o amor é benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, tá? Não se vangloria e nem se orgulha. Agora, olha o que o texto está dizendo. Olha só, ainda que eu fale, isso é Paulo falando para os cristãos da igreja de Corinto, ainda que eu fale, claro que o contexto aqui é relacionado aos dons espirituais, e um dos dons espirituais que a igreja tinha era o dom da pregação, da profecia, né? E Paulo vem dizendo, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como prato que retine, ou como prato que retine. Então veja que o que está deixando claro para a gente aqui é o seguinte: a personalidade do pregador, ela fala muito mais alto do que 1000 palavras que ele verbaliza. O testemunho do pregador, a vida do pregador, ok? As atitudes daquele que prega, daqueles que pregam a palavra do Senhor, elas falam mais alto do que suas próprias palavras que saem da sua boca. Então, ainda que eu seja um bom pregador, ainda que eu venha falar bonito, ainda que eu tivesse o dom de profecia, ainda que eu conhecesse todos os mistérios, ainda que eu seja formado em bacharel em teologia, ainda que eu seja doutorado em teologia e mais outras coisas, ainda que eu seja bem eloquente, ok? Se não tiver amor, isso é como um sino que retine. Né? Então veja que a palavra não era muito apreciada e, portanto, a palavra amor, né, na época aqui que Paulo escreve, não era muito apropriada e, portanto, pouco usada na literatura grega antiga. Mas é comum no Novo Testamento. Então, sem amor, não importa o quão talentoso linguisticamente alguém seja para falar a sua própria língua, ou até mesmo a língua dos anjos. O seu discurso não passará de ruídos, tá? Não passará de eco. Tá? Perceba que no tempo do Novo Testamento, os rituais que honravam as entidades pagãs, né, incluíam aí ruídos, né, extasiantes acompanhadas por gongos, por símbolos e com trombetas. Aqui está trompetes aqui no contexto aqui do comentário do autor da Bíblia, John MacArthur aqui, ok? Então perceba que Paulo ele pega a figura de alguém que oferece um sacrifício a ídolo, que é aquele sacrifício que exigia barulho, que levavam sinos, símbolos, trombetas, ok? Para que os deuses recebessem aquele sacrifício. Ele pega esse contexto e inclui aqui e fala para a igreja, olha, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fosse eloquente, ainda que eu fosse o cara, se não tiver amor, seria simplesmente como o sino que bate, como esses pagãos aí que estão oferecendo esses sacrifícios, né, sem sentido algum. Então, a vida do pregador, ela fala mais alto do que as suas próprias palavras. Tá? Isso é muito importante. Tá? Talvez seja por isso que hoje muitos pregadores, tá, não recebem créditos. Talvez muitas pessoas não dão crédito muitas das vezes para alguns pregadores, para aquilo que alguns pregadores falam, porque ele prega a palavra de Deus e a gente tem que ouvir a palavra de Deus, é claro, né? Mas conhecendo a vida da pessoa, tá? Aquelas palavras que ele está falando ali para você provavelmente não vai fazer sentido algum. Ou seja, a mensagem do pregador é como um sino, né? É como um metal que soou e como um prato que retine, né? Como símbolo, né, que retine. Então não tem valor algum, não tem sentido algum, ou seja, não faz efeito algum. Tá? A não ser que a palavra de Deus faça um efeito primeiro no coração do pregador e que haja uma transformação na vida do pregador, e a gente vai falar isso aqui mais abaixo, a não ser isso, tá?
todas as palavras, então toda a sua eloquência, toda a sua oratória é simplesmente jogada ao vento. Ele fala, mas a sua fala não tem efeito algum. Daí a importância do pregador se voltar de fato para Deus. Tá bom? O pregador, né, Eduardo Bonds, né, não é James Bond, não, tá, gente? É Eduardo Bonds. Ele disse o seguinte, preste atenção no que ele diz. A igreja de hoje, ela não necessita mais de maquinaria eclesiástica, nem de novas organizações, nem de métodos novos. O que a igreja necessita hoje, sim, de homens aos quais o Espírito Santo possa usar. Ok? Daqui tem uma citação, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu livro Pregação, a importância da pregação expositiva para o crescimento da igreja. Se você não leu esse livro, eu aconselho que você leia, é um livro muito importante. Né? Ele faz essa citação, só me fugiu a memória de quem é o autor da citação, mas estou aqui falando que o reverendo Hernandes Dias Lopes cita esse teólogo. Diz que Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Ok? Deus não usa métodos, Deus usa pessoas. Daí você pode até questionar, pastor Wellington, mas o que a gente está aprendendo aí são métodos para pregar. Sim, a homilética. Ok? Nós estamos aprendendo aqui alguns métodos, alguns conceitos, né, para ajudar você na preparação do seu sermão, para ajudar você na meditação do texto e para ajudar você na compreensão do texto. Porém, esses métodos são muito importantes, mas não é o efeito, não é a causa. Não são os métodos que você possui que vai atingir o coração do ouvinte. O que vai atingir o coração do ouvinte, em primeiro lugar, é a palavra de Deus. E, segundo lugar, a sua personalidade, o seu testemunho. Ok? Às vezes você pode não ser eloquente. Às vezes você pode não ter uma boa oratória. Mas você tem personalidade. Você tem testemunho. Juntando essa personalidade com uma boa oratória e com uma boa eloquência, meu amigo, o inferno treme. Ok? Então, o inferno treme. Então, perceba a importância tanto da eloquência, do estudo da homilética, da preparação acadêmica para montar um sermão e também a preparação da vida, da alma do pregador, principalmente. Tá bom? Aí entra vários conceitos, né? Oração, jejum, testemunho, a sua vida familiar, com filho, com esposa, enfim, aí abrange muitos aspectos aí importantíssimos, tá bom? Então Deus, ele não usa métodos, tá? Deus, ele usa pessoas, tá? Isso aí é muito importante para nós. Nós estamos muito preocupados com métodos, né? E Deus não usa isso, tá? Deus, ele usa pessoas, a mais simples que seja, mas ele usa pessoas para cumprir o seu propósito aqui na Terra, tá? Alguém analisou falar em público de maneira efetiva. Estou me referindo aqui ao falar em público diferente do pregar. Tá? Não é diferente, não é pregando, mas é diferente do pregar. Alguém analisou o falar em público dessa maneira. Olha só, olha a análise que ele faz aqui. 50% do tema, 20% psicologia do foco e conclusão, né? 20% de comunicação efetiva, que está falando do preparo, né? Está preparando aqui. Tá? E 10% da personalidade. Olha só, 50% do tema, 20% psicologia do foco e conclusão, 20% de comunicação efetiva e 10% da personalidade. E é exatamente esses 10% final da personalidade que pode constituir a diferença entre uma palestra e um discurso fascinante. Ok? Uma palestra e um discurso fascinante. Tá bom? Então, é muito importante, né,
na história dos grandes pregadores aí do passado, né? Charles Spurgeon, John Wesley, George Whitefield, Jonathan Edwards, né? Próprio João Calvino, Martinho Lutero, né? Essas pessoas, elas pregavam, elas faziam, né, a exposição do texto, né? E as pessoas ficavam vidradas, né? Lembra do sermão do Jonathan Edwards, um famoso sermão conhecido como Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, né? A história diz que na medida que ele ia pregando, na verdade ele lia o sermão, né? Ele estava lendo o sermão, né? Na medida que ele ia pregando, era um puritano, né? As pessoas se agarravam no pilar, nas colunas, nas cadeiras do templo, porque elas ficavam com medo, né, de serem consumidas pelo fogo do inferno, porque era como se o chão estivesse se abrindo, estivesse sugando aquelas pessoas indo para o inferno, do tamanho poder da palavra. Agora perceba que não foi só poder, as pessoas conheciam Jonathan Edwards, sabiam que ele tinha uma vida de oração, sabiam da personalidade dele, sabiam da conduta dele, do testemunho dele, por isso paravam para ouvi-lo. Charles Spurgeon, a mesma coisa, considerado como o príncipe dos pregadores, não só porque tinha uma boa oratória, mas porque era um homem de testemunho. Ok? Então perceba que o testemunho, para mim, no meu entender, é o mais importante aí, tá? Na vida de um pregador. Ok? Na vida de um pregador, tá? Bom, nós vamos olhar aqui agora, olhamos para a seguinte pergunta: como é possível melhorar a personalidade do pregador? Como é possível, né? A gente vai para a palavra de Deus, é claro, né? Se não houvesse esperança de eliminar os efeitos e desenvolver novas virtudes, não valeria a pena estudar o assunto, né? Mas é importante estudar o assunto porque ainda há esperança para nós pregadores, para muitos que pregam a palavra de Deus, de ter um conceito diferente, de se portar de uma maneira diferente em cima do púlpito. E aí falando da personalidade. Eu quero ler outro texto com vocês, tá? O Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, que fala ali sobre as bem-aventuranças, né? Olha só, falando da personalidade. Você sabe que no Sermão da Montanha ali, para nós hoje, é como se fossem os 10 mandamentos, é o nosso código de conduta, né? E aí Jesus vem falando, olha, versículo 2 dizendo assim, ele começou a ensinar-lhes dizendo, ele quem? Jesus, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Olha a primeira aí, pobre em espírito, né? É o reino de Deus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Olha só, as bem-aventuranças falando aí basicamente da personalidade do pregador ou das pessoas, né? Daqueles que fazem parte do reino de Deus, precisam ter essas personalidades aqui da bem-aventurança. Nós precisamos ser pobre de espírito, ou seja, o que é uma pessoa ser pobre de espírito, né? É lógico que a pobreza aqui, ou em outras traduções está bem-aventurados humildes, né? Não está falando de pobreza no sentido econômico ou financeiro, daquela pessoa que é humilde, que mora numa casa bem humilde, bem, né? Bem humilde, não é nesse sentido, mas é no sentido de humildade de espírito, é no sentido de você reconhecer e de nós reconhecermos que nós não somos nada sem o Espírito Santo. Nós precisamos reconhecer a nossa pequenez, nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade, tanto como pregador, tá? Tanto como pregador quanto para a salvação. Nós precisamos reconhecer a nossa incapacidade e depositar aí a nossa confiança, tá, em Deus. Então nós precisamos ser pobres de espírito, nós precisamos, né, ser aqueles que choram, pois eles serão
consolados. O choro aqui é o choro pelo pecado, né? É um choro de arrependimento, é o choro, né, pelo pecado que reina no mundo, né? É a escravidão do pecado, aquelas pessoas que estão presas no pecado, nós que somos escravos muitas das vezes, né, do pecado, nós precisamos chorar por causa disso, chorar porque pecamos, né? Então, isso são qualidades essenciais na vida de quem prega. Por exemplo, eu vou pregar sobre arrependimento. Como é que eu vou pregar sobre arrependimento se eu não vivo uma vida de arrependimento, sabe? Se eu não choro, quando eu peco eu não choro, eu não me derramo e não peço perdão a Deus. Então eu preciso ter essas qualidades como pregador, de chorar pelo meu pecado e de dizer para Deus, Deus, eu pequei, eu sou um pobre, eu sou miserável, eu sou cego, eu sou nu, eu necessito da tua graça, eu necessito da tua misericórdia, renova o meu coração, a minha alma. Então nós precisamos ter essas qualidades. Não adianta eu ser só um bom pregador, com boa eloquência, com boa oratória, se a minha vida não está de acordo com aquilo que eu estou falando. Então a importância dessas qualidades é muito grande. Tá? É muito grande. Bom, agora nós temos aqui algumas qualidades espirituais e morais. Tá? Deixa eu só tentar passar aqui. Algumas qualidades espirituais e também morais. Deixa eu ver qual é a outra aqui. Nós temos também algumas qualidades, né? É tudo importante aqui, irmãos. Eu vou tentar aqui resumir para falar tudo que eu quero, tá? Porque senão a gente acaba não falando, né, aquilo que a gente necessita. Bom, falar aqui no qualidades morais e espirituais. Qual é a primeira qualidade aqui? Olha, um novo nascimento, né? Olha só, primeira qualidade daí, morais e espirituais. Um novo nascimento. Veja, para pregar e compartilhar bênçãos de Deus a outros, primeiro é necessário possuir aquilo de que estamos falando. Por exemplo, você quer pregar sobre o novo nascimento, João capítulo 3, né? Necessário é nascer de novo. Eu quero falar sobre o novo nascimento, mas eu nasci de novo? Ok? Eu nasci de novo? Eu me converti, porque novo nascimento fala de conversão, né? Eu sou convertido? Então, é necessário ter essas qualidades espirituais e morais também, tá? Então, perceba, você vai escolher um tema para pregar. Você fala, eu quero falar sobre o amor de Deus, mas você ama. Você ama o seu próximo? Como que eu vou falar do amor de Deus sobre a humanidade se eu que sou cristão, filho de Deus, não amo o meu próximo? Então, não tem lógica, né? Não vai casar. Então, para eu pregar sobre misericórdia, eu tenho que ser misericordioso. Para eu pregar sobre humildade, eu tenho que ser humilde. Está entendendo? Para eu pregar sobre novo nascimento, conversão ou regeneração, eu tenho que ser regenerado. Então, a palavra, ela atinge o coração do pregador e depois o pregador passa, tá, a mensagem para a igreja. Então, a primeira aí é um novo nascimento, ou seja, uma conversão, uma regeneração. Segundo, ele precisa ser chamado, né? Desde os tempos antigos, os homens que realizaram grandes coisas para Deus foram chamados por Deus para realizar a tarefa, né? Então, nós procuramos algumas pessoas na Bíblia, né, que foram chamados por Deus, né? Por exemplo, Moisés. Vamos lá, Abraão foi chamado por Deus. Vamos pegar antes de Abraão. Noé foi chamado por Deus. Abraão foi chamado por Deus. José foi chamado por Deus. Moisés foi chamado por Deus para realizar uma grande tarefa. De Moisés vem aí Josué foi chamado por Deus. Lá nos juízes, os juízes Gideão, Sansão, Débora, Jair e outros, né, juízes, né, foram chamados por Deus para realizar a tarefa. Davi foi chamado por Deus, Salomão foi chamado por Deus. Tá? Os profetas aí, Jeremias, antes de te formar no ventre da tua mãe eu te conheci. Olha só, chamado.
Isaías, os profetas todos foram chamados por Deus. Então, é necessário que você tenha um chamado. Você precisa ser vocacionado, separado para esse fim, para pregar o evangelho, para pregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser colocada com muita clareza, tá? E não é qualquer um, tá, que faz isso. Então, uma pessoa chamada por Deus em momento de desânimo pode esperar de Deus a ajuda e o socorro necessário, tá? Então, nem todos os chamados acontecem da mesma forma ou são para o mesmo ministério. Por exemplo, Noé foi chamado para construir uma arca. Abraão foi chamado para ser representante de uma grande nação. Percebe a diferença? Moisés foi chamado para ser um grande líder, um grande pastor de uma grande nação. Tá vendo? Josué também foi chamado para ser um líder. Davi foi chamado para ser rei. Jeremias foi chamado para ser profeta. Então, há chamados diferentes. Então, o que nós entendemos aqui? É que no corpo, que é a igreja, e Cristo é o cabeça, todos nós fomos chamados para uma específica obra. Ok? Alguns são chamados para o ministério da administração, alguns são chamados, aí entra a questão dos dons ministeriais, dos dons espirituais e dos dons de serviço, né? Uns são chamados para pregar, outros são chamados para pastorear, outros são chamados para profetizar. Então, cada um são chamados de uma maneira diferente, mas essa pessoa precisa receber de Deus, tá, um chamado na vida. Ela precisa ser chamada, tá? Como é que eu vou saber que eu sou chamado? Bom, daí você tem que orar ao Senhor, tá? E uma das coisas que eu aprendi no decorrer da minha vida aí, fazendo seminários, é que eu também me fazia essa mesma pergunta: como é que eu sei se eu sou chamado para pregar o evangelho? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de estudar a Bíblia? Você gosta de fazer seminário? Você gosta de assistir conferências teológicas? Você lê artigos? Você tem biblioteca em casa? Você gosta de ler? Você pesquisa a Bíblia? Você estuda de fato a Bíblia? Você monta ali sermão? Ué, eu amo, isso arde no meu coração. Então isso é um indício de que você foi chamado por Deus para um ministério espiritual aí, da pregação do Evangelho, da palavra de Deus. Tá? Infelizmente, no nosso contexto hoje, muitos fazem seminário só para subirem ao púlpito da igreja, para assumir um cargo eclesiástico, e depois que assumem, larga de mão, como se isso fosse a minoria, uma coisa sem importância. Tá? Infelizmente, tem muitas pessoas que fazem isso. Conheço algumas? Conheço. Vou citar nomes? Claro que não, por questão de ética. Tá? Por questão de ética. Já estudei com pessoas, né? Fizeram seminário comigo e foi consagrado, virou as costas para o seminário. Então, daí, Deus não aceita barganha com ninguém. Tá? Deus, ele chama, capacita aquele que ele chama, e aquele que é chamado reconhece esse chamado e se prepara. Tá? Outra qualidade espiritual, ele precisa ter a unção do Espírito Santo, que é também muito importante, né? O poder do Espírito Santo proverá a unção necessária para a persuasão a fim de que as pessoas recebam a Cristo. Lucas capítulo 24, versículo 49. Abram aí, Lucas 24, 49. Diz assim a palavra do Senhor. Olha só. 24, 49. Envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Revestido, ou seja, essa promessa aqui se cumpriu lá em Atos 2, tá? Quando os discípulos, quase 120 pessoas estavam reunidas ali, né, numa casa, orando ao Senhor, e de repente desceu ali o Espírito Santo e revestiu aquelas pessoas do poder, tá? Do poder do alto. Tanto é que após a descida, o apóstolo Pedro prega o evangelho e quase 3.000 almas aceitam a Cristo. Por quê? Por causa da eloquência de Pedro? Pedro era um simples pescador. Não. Foi pelo poder do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida de Pedro e dos outros apóstolos e das outras pessoas que ali estavam. As pessoas viram aquilo ali
e se convertem a Cristo. Então, o poder, a virtude, o revestimento, a unção do Espírito Santo é de suma importância, tá? É de suma importância. Quarta qualidade aí, característica que nós precisamos ter: paixão pelas almas, gente. Isso aqui é de suma importância, tá? A paixão pelas almas dos homens inspirou o ministério de Jesus Cristo, Paulo e outros grandes mensageiros da cruz, né? A paixão pelas almas. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer o seguinte: eu sou devedor, tanto a grego quanto a bárbaro. Quando ele fala isso lá em Romanos, a palavra devedor aí está dizendo que Paulo tinha uma dívida na linguagem original. Deixa eu te explicar isso aqui. É como se eu, tá, pegasse um dinheiro meu, 10 mil reais, e colocasse na sua mão e dissesse: fulana de tal, eu estou te dando esse dinheiro e preciso que você entregue esse dinheiro a cicrano. Então você, fulano, tem a responsabilidade de passar esse dinheiro que eu te dei, que confiei a você, tá? Que confiei a você para que você entregue a outra pessoa. Então, ou seja, você é devedor dessa pessoa, você precisa repassar esse dinheiro. Então, é esse o pensamento de Paulo, e é isso aqui, tá, que Deus fez. Ou seja, Deus, ele nos confiou a mensagem do Evangelho, e essa mensagem, ela não deve ficar retida dentro de nós. Nós precisamos repassá-la. É isso que Jesus fala: ó, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Ok? Então nós somos devedores. Por quê? Porque nós recebemos a mensagem, a palavra, o Evangelho, e nós precisamos repassar para as almas. Então, nós precisamos ter paixão pelas almas a ponto de repassar essa coisa valiosa que Deus nos entregou, que é a mensagem do Evangelho, para as pessoas que estão necessitadas de ouvir a mensagem do Evangelho. E uma vez que eu não repasso esse dinheiro, eu estou negligenciando, eu estou guardando aquilo que às vezes não é só para mim, tá? E aí eu me torno um orgulhoso, tá? Um individualista, e não podemos ser assim, tá? Então nós precisamos ter paixão pelas almas, nós precisamos ter paixão de fato. Aonde você estiver, aonde você passar, vai lá, entrega o seu folheto, fala de Jesus, evangelize, tete a tete, pessoal, seja um evangelismo em massa, seja o que for, mas nós precisamos ter paixão pelas almas, tá? Bom, outra qualidade: seja você mesmo, né? Olha só, diante de uma audiência, se mantenha tranquilo e natural. Presta atenção, está falando para nós pregadores, para você que prega, que ensina, que dá aula na escola dominical. Diante de uma audiência, se mantenha tranquilo e natural. Uma das ajudas mais importantes para falar de maneira efetiva é o fato de estar tranquilo, ok? Às vezes tem muitas pessoas que têm nervoso, né? É tímida e não consegue falar em público. A melhor maneira para você se adaptar ao ambiente e falar em público efetivamente é você ficar tranquilo. Fique tranquilo, tá? Por quê? Porque a tensão, ela cria um nervosismo, tá? E uma vez que a pessoa fica nervosa em cima do púlpito ou evangelizando alguém, ela não consegue passar com lógica a mensagem. Ela vai se enrolar, ela vai tremer, ela vai esquecer os tópicos, ela vai esquecer palavras, ela vai esquecer algumas coisas fundamentais, tá, que deveria ser falada, né? Sob pressão, a memória não funciona bem. Então, por isso a tranquilidade. Então, o discurso não flui com naturalidade, por causa do nervosismo, né? A gente consegue perceber quando a pessoa está tranquila e quando ela está nervosa em cima do púlpito. Tem alguns que chegam até a dizer: pô, estou muito nervoso aqui. Não é muito legal, né, você demonstrar que está nervoso, mas mantenha tranquilidade em cima do púlpito, respire fundo. Uma dica legal, isso aí eu faço muito quando eu sou... aliás, faz tempo, né, que a gente não é convidado para pregar, mas quando nós pregamos, seja na nossa igreja ou em outras igrejas, uma coisa que eu faço muito é preparar o sermão e ir para frente do espelho e começar a falar, como se eu estivesse pregando já para a igreja. Isso vai te ajudar muito, tá, no desenvolvimento
tá, de sua fala e do seu sermão. Então, antes de subir ao púlpito, tá, um dia antes, tá, ensaie. Não é uma coisa, não é errado. Ensaie, pregue em casa para você mesmo, diante do espelho lá, e aí você vai ver se você vai se sair bem ou não. Tá bom? Bom, uma outra característica aqui, seja sincero, irmãos. A integridade e a honestidade são essenciais para todo bom pregador. Você é um canal para Deus, uma boca através da qual ele pode falar à humanidade. Deus deseja um vaso honesto, livre de hipocrisia e de todo engano. Seja sincero, né? Não seja hipócrita. Não tenha uma vida dupla, seja uma pessoa santa, né? Que é a sétima qualidade, que santidade. Tá? Seja sincero diante das pessoas, dos homens, não seja um mentiroso, não seja um enganador, não seja um defraudador. Tá? Tudo isso tem um aspecto de qualidades do pregador. Ok? Então é muito importante, tá, esses aspectos aqui. Bom, acima de tudo, isso que eu falei aqui, um aspecto que eu acho aí um dos mais importantes na vida do pregador, que é a oração. Tá? Muitas pessoas vão para a Bíblia sem orar antes. Muitos pregadores leem a Bíblia só para pregar e não oram, não se preparam. A oração é o papel fundamental do pregador. A oração é onde o pregador vai ali se conectar com Deus. E é onde Deus vai revelar o texto, o sermão, vai iluminar o coração do pregador. Então ele precisa orar antes de preparar o sermão. Ele pode até ter um tema, ele já pode até escolher o texto, mas antes de ler o texto, de se debruçar sobre o texto, ore ao Senhor para que o Espírito Santo ilumine a sua mente. Bom, qualidades naturais. Nós falamos aqui sobre espirituais, agora as naturais. Bom, o pregador, né, ele precisa ter uma boa saúde, né? Uma boa saúde. Olha só que coisa interessante. A boa saúde e o seu cuidado são essenciais na árdua tarefa do ministério. Né? O índice de infarto aí de pastores tem aumentado. Muitos pastores, né, morrendo de infarto, tá? de diabetes. Né? Então é sempre importante manter a saúde legal. Tá? E aí o conselho faz uma caminhada, um exercício físico, acorde de manhã, faz lá a sua caminhada ou sua corrida, né? Prepare o seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. As pessoas só se preparam interiormente, mas não se preparam na sua saúde. O pastor, o pregador, ele precisa estar com a saúde boa para exercer a função do seu ministério, tá bom? A função do seu ministério. Por que ele precisa estar com a saúde preparada? Exatamente porque o ofício ministerial não é fácil de suportar, tá? Porque ele está lidando com muitas pessoas de diversas mentes diferentes. Então é muito importante que o pregador, que o pastor, ele precisa ter uma boa saúde, né? Para que não venha a ocorrer aí, tá, o pior, tá, na sua vida. Ele precisa ter uma boa mente. Ele precisa ter, aí envolvendo a mente, ele precisa, primeiro, o poder de pensar é essencial na exposição de um sermão, ele precisa pensar, né? A imaginação ajuda com a análise, com a reunião de ideias, né? Ele precisa ter imaginação boa. O uso de ilustrações revela verdades profundas de maneira simples. Então, o pregador tem que ter uma boa mente, uma boa memória, né? Ele precisa ler, e aí entra a questão da leitura, ok? Então vocês que estão fazendo seminário, nós que somos professores de seminário, nós precisamos ter contato com livros, leitura. Tá? Então tenham uma boa biblioteca na sua casa, leiam bastante livros, leiam bastante a Bíblia, principalmente, tá? Que isso vai ajudar. Leiam livros de ilustrações, de parábolas, tem muitos livros de parábolas aí na editora Vida, na editora Mundo Cristão, na editora Fiel, livros de parábolas, livros de ilustrações, tá? Para você adquirir, para ajudar você a ter uma boa mente, a memorizar bem, tá? Essas coisas aí. Tá? Bom, ele precisa ter uma boa voz. E aí eu não me encaixo muito bem, eu já não me encaixo bem em algumas, né?
Mas na voz aqui você percebe que a minha voz é de pato rouco. Então, a voz é o maior dom natural de um pregador. Então, é necessário cuidar da voz, é necessário que o pregador trate sempre de estar consciente de sua importância e melhorar-a sempre. Por exemplo, para um bom pregador aí, um conselho, né, é evitar de ficar gritando. Aliás, o microfone já foi feito para o pregador não gritar. Porque na época o pregador subia, né, no palanque sem microfone, então ele tinha que alterar sua voz, ele tinha que gritar, né, para que todos ouvissem a mensagem. Então ele tinha que berrar mesmo. Já com o microfone não, o microfone a gente precisa cadenciar a nossa voz. É claro, não estou criticando aqui quem grita na hora da pregação, mas não é legal. Não é bom. Por quê? Porque você vai descer do púlpito com a sua garganta toda arranhada, você vai descer com a sua garganta toda danificada e isso pode te prejudicar. Então, né, tá com o microfone na mão? Fale normalmente, coloque o texto, exponha o texto. É claro, irmãos, tá? Com ousadia, tá? Com unção do Espírito Santo e com fervor. Tá? Se possível, faz gesticulações, gestos, o seu corpo também, as maneiras que você gesticula falam muito a respeito da pregação. Então, isso é importantíssimo. Tá bom? Então, nós precisamos cuidar da nossa voz, evitar de ficar gritando no microfone para não prejudicar a nossa voz. Não critico quem grita, tá? Beleza, se você não consegue ficar sem gritar, amém, continue. Mas isso pode prejudicar lá na frente a sua voz. Então, meu conselho é que você cadencie a sua voz, tá? Para que isso não venha te prejudicar lá na frente. Bom, a qualidade de educação. E aqui a gente encerra esse aspecto aqui e a gente entra nas classificações de sermões na semana que vem. Sei que a aula é demorada hoje. Olha só. Primeiro, o pregador ele precisa ter uma boa educação secular. Vamos lá? Uma boa educação secular e aquisição de ilustrações científicas, históricas e linguísticas são de grande valor para o pregador. Um ministro deve ler bons livros e material jornalístico da atualidade, né? Se manter informado sobre os acontecimentos mundiais. O doutor e pregador Martin Lloyd Jones, que era médico, né? Ele diz o seguinte: um bom pregador ele tem a Bíblia numa mão e o jornal na outra, ok? Então é importante para nós, tá? É importante para você que prega, que ensina, que pastoreia, que tem um chamado e que sente isso no seu coração, é importante. Tá? Isso aí não é só para pastor e pregador não, mas é de suma importância nós nos atualizarmos com os acontecimentos. Então, dito isso, a gente precisa ler jornais, a gente precisa acessar muito o site de notícias. É claro que hoje nós nos deparamos com muita fake news, com notícias mentirosas, falsas, mas isso é fora parte. Mas nós precisamos nos atualizar, até porque a Bíblia, apesar de ser um livro antigo, ela é um livro atualizado. Então, o sermão, você precisa fazer a ponte de 2000 anos atrás para o século 21. E se você não tiver com a sua mente atualizada sobre os assuntos, sobre aquilo que está acontecendo na atualidade, seja no Brasil ou fora do Brasil, você pode ficar perdido em alguns assuntos, por assim dizer. O vocabulário do pregador está composto de uma quantidade de palavras que conhece e também com as que ele está familiarizado. Quanto mais palavras conhecer, terá mais fluência e mais expressivo será. Então aqui, é claro que existem públicos, existem públicos que são de pessoas humildes, pessoas que não tiveram oportunidade, de estudar. Então, se eu estou pregando para um público humilde, eu preciso ter uma verbalização mais compreensiva, mais simples.
Agora, se eu prego para uma população ou para um público mais intelectual, de pessoas que têm graduações, aí você pode usar, sim, tá? Um linguajar, tá? Acadêmico, você pode falar um pouco mais palavras mais acadêmicas, que as pessoas vão entender tranquilamente. Pastor Wellington, e quando nós temos público misto? Você precisa dançar conforme a música, né? Você precisa pregar de uma forma simples e objetiva, que vai atingir tanto uma classe quanto a outra. Você precisa ter uma boa educação religiosa. O pregador deve conhecer a verdade da revelação de Deus em toda a Bíblia Sagrada. Tá bom? Então aqui, aí entra a questão dos seminários, né? Pregador. Eu costumo dizer que seminários não formam pregadores, mas prepara, né, muito bem, né, para esse determinado fim. Tá? Então, tem pessoas que entram no seminário só para pregar. Gente, eu costumo dizer também que pregadores se formam no joelho, na oração, no seu quarto. Quer pregar? Vá para o joelho. Amém? Agora, não estou dizendo também que o fato de você só orar, você vai ter uma boa eloquência. Você tem que ter os dois lados. Você precisa orar, buscar o conhecimento, mas você precisa correr atrás e se preparar. Crescer na graça e no conhecimento, diz a palavra de Deus. Então, nós pregadores, vocês precisam se dedicar à leitura da palavra de Deus, conhecer os aspectos das doutrinas de Deus, das revelações de Deus, doutrinas muito importantes que nós temos doutrina sobre batismo, sobre justificação, sobre regeneração, sobre santificação, sobre glorificação, sobre predestinação, sobre eleição, sobre oração, sobre dinheiro, né? A doutrina do Espírito Santo. A Bíblia é um vasto livro para nós, tá? Meditarmos e estudarmos a palavra do Senhor, tá bom? Então, fica aí, né, essa aula, tá? Sei que foi uma aula demorada aí, mas é para o crescimento de vocês, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, tá? E que o Espírito Santo possa falar melhor no coração de todos vocês aí. Um abraço.